Nessa publicação eu vou trazer para você a maior bomba que pode recair sobre Bolsonaro nessa eleição. Se não for a maior, pelo menos uma das maiores. E para você que é de São Paulo, mas não apenas, como eu acabei de dizer, envolve Bolsonaro, é mais especial ainda, porque envolve o candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio, o poste de Bolsonaro em São Paulo, que inclusive o Haddad já encostou nele na questão eleitoral. E esse vídeo pode ser a virada que faltava, porque envolve crime hediondo, barbárie, envolve mentira e bolsonarismo. Tudo no mesmo pacote, assim, ó. E você vai ver que os pontos vão se ligando e você vai falar assim, caramba, mais uma vez estava debaixo do nosso nariz e nós não percebemos. Eu tô falando de nada menos do que aquele último atentado que aconteceu em Paraisópolis, onde o candidato Tarcísio estava fazendo sua carreata, sua campanha, e supostamente, né, tentaram matar ele, tentaram dar uns tiros. Ah, Rony, eu vou fechar o vídeo, porque eu já sei dessa fake aí. Falaram que era um atentado, mas na verdade o tiroteio foi a mais de 200 metros dele, não teve nada a ver com isso. Não. Informações novas, com denúncia e vítima sendo ameaçada. Vítima sendo ameaçada por ter denunciado que realmente estava acontecendo naquele momento. Segundo informações, segundo o que está sendo levantado aí, e abra o seu ouvido, os policiais e agentes da ABIN que faziam a segurança do Tarcísio é que começaram aquele tiroteio que acabou com a morte de uma pessoa. Sim, ao que consta, tudo na base da suposição para não ser processado, se é que você me entende, aquele tiroteio que levou à morte de uma pessoa teria sido começado de propósito pelos próprios seguranças do Tarcísio. E por isso eles tentaram rapidamente emplacar aquela narrativa de atentado, porque o plano era justamente esse, provocar um tiroteio na favela para se passarem por vítimas de perseguição, assim como aconteceu em outro episódio de 2018, muito suspeito, que não envolve armas, mas envolve aquela coisa que corta, né? Você tá ligado? Que serve pra fazer assim, ó, que eu não posso falar aqui no YouTube. Sim, acredite, você ou não, isso tá nas principais páginas dos jornais. A diferença que tem dessa vez para aquela é que agora tem alguém que está disposto a falar. Essa pessoa abriu a boca e falou, olha, mandaram eu apagar os vídeos que eu fiz e eu tô sendo ameaçado. E é ninguém menos do que o cinegrafista da Jovem Pan que estava lá junto nesse momento. Eu vou trazer para você todos os detalhes em uma matéria que faz a cobertura desse evento. E vou reprisar o áudio, porque tem áudio. O cara foi esperto dessa vez. Ele gravou a conversa onde os agentes da ABIN obrigaram, eles pediram que ele apagasse as filmagens que ele fez, que provariam que tudo, na verdade, se passava, era fruto de uma armação do grupo do Tarcísio. Eu vou trazer todos esses detalhes para você, mas antes de você estar chegando agora para esse canal, senta o dedo no like, se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, porque aqui diariamente quase 700 mil pessoas combatem Bolsonaro e as maldades que ele traz para esse país. Se você quer militar para ajudar Lula a vencer a eleição nessa reta final, inclusive a Haddad, a evitar que um suposto criminoso chegue ao governo de São Paulo, pega aqui os links embaixo no WhatsApp, se cadastre lá na nossa rede, é só você entrar no grupo e ficar de prontidão. Você espera lá que vai chegar os links para você e aí você compartilha nos seus outros grupos da sua cidade, do brechó, da feira, do bairro. Manda os nossos vídeos rodarem e tá super funcionando. Já temos quase 10 mil pessoas lá e o link tá aqui embaixo no comentário fixado. Agora, sem mais enrolações, vamos entender o que aconteceu. Para você que acompanha o nosso canal aqui, era um dia comum e nós recebíamos ali informações de que o Tarcísio estava fazendo uma campanha na favela de Paraisópolis, quando foi surpreendido por um grupo de pessoas que estavam tentando atrapalhar a sua campanha na base da bala, né? Até parece que é a esquerda que faz isso. E eles saíram nas redes imediatamente para tentar emplacar essa narrativa de que sofreram um atentado. Minutos depois, a própria polícia militar do Rio de Janeiro e outras autoridades apareceram em coletiva para negar essa versão, dizendo, não tem nada a ver com vocês, não, tiroteio nem estava tão perto assim de vocês, isso aí é conversa fiada, não foi atentado, parem com isso. E a gente
achava que era só isso, né? Fake news do bolsonarismo, nada de novo, mentira. Tentando se fazerem de vítimas, não seria nenhuma novidade. Mal sabíamos que havia coisas ainda debaixo do pano sobre aquele dia que viriam à tona graças a uma denúncia corajosa de alguém que precisa de apoio policial, de proteção urgente. O nome desse cara é Marcos Andrade. Ele é ninguém menos do que o cinegrafista da Jovem Passa Pano que estava lá fazendo a cobertura do evento. Sim, tinha que ser da Jovem Passa Pano, mas é importante que seja, você vai entender já já. Bem, esse cara fez a filmagem do evento, né? Tudo aconteceu ali, teve um tiroteio, uma pessoa passava de moto, essa pessoa tomou um tiro, morreu. Como eu já falei em outros momentos, não interessa se ela era criminosa, se era um traficante. No Brasil não existe pena de morte e não vem ao caso. O importante é que esse tiroteio aconteceu e uma pessoa perdeu a sua vida por causa desse tiroteio. Mas a origem desse tiroteio é que é o problema, é que faz ficar mais grave a coisa para o Tarcísio. Quando esse evento acabou, esse cinegrafista voltou para o seu trabalho, para a Jovem Pan normalmente, e ele recebeu a informação de que o grupo do Tarcísio queria falar com ele. E lá nessa reunião, ele que não é bobo nem nada, botou o celular para gravar e foi falar com esses agentes aí do grupo do Tarcísio, que perguntaram para ele se ele tinha filmado o tiroteio. E isso tem áudio, vou mostrar o áudio para você. Aí é que a coisa complica. Você filmou o tiroteio? Filmei. Não pode publicar essas imagens, tem que apagar essas imagens, viu? Não é para publicar isso daí. Ele gravou e disse, olha, eu já mandei essas imagens para Jovem Pan do jeito que tá, não tem mais jeito. Bom, a partir disso, ele começou a ser ameaçado de demissão, porque o próprio grupo do Bolsonaro pediu para que ele fosse demitido da empresa, pediu para que ele fosse desligado da empresa. A Jovem Pan não demitiu o cara, mas pediu que ele fizesse um vídeo em apoio ao Tarcísio. Olha como a coisa vai ficando estranha. O cara filma o tiroteio. De repente, o grupo do Tarcísio pede para que ele apague essas imagens, sabe? Sem nenhuma razão. Qual seria o motivo para apagar essas imagens? Não suficiente, aí revoltados por ele não ter apagado as imagens, pediram a cabeça do cara. E a Jovem Pan, em vez de falar assim, cara, vai procurar serviço, eu não sou obrigado a demitir um funcionário. Não, eles tentam coagir o funcionário. Isso são informações que estão nas redes sociais, tá? Nas matérias. Coagir o cara a gravar um vídeo em apoio ao Tarcísio. Isso você pode ficar se perguntando por quê, Rony? Né? É a pergunta que qualquer um se faz. A explicação é simples. Essas imagens que queriam que ele apagasse mostrariam, em suposição, nada menos do que, segura na sua cadeira, do que essas imagens explicariam que quem começou o tiroteio, na verdade, foi o grupo do Tarcísio. Os seguranças do próprio Tarcísio, supostamente querendo criar um fato político ali, porque sabem que atirar na favela é complicado, né? Porque lá tem traficante, tem bandido. Começaram a atirar de propósito, o que levou à morte de um rapaz, e aí outras, né, agentes, comparsas desse rapaz, não sei quem, começaram a revidar. Então foi eles que começaram o tiroteio. E isso estaria registrado nas imagens. Isso seria uma bomba nuclear sobre o grupo de Tarcísio, porque mostraria que eles são exatamente aquilo que a gente fala para você todos os dias. São pessoas capazes de tudo, de qualquer tipo de trapaça para chegar ao poder. Mesmo quando isso custa vidas de 600 mil pessoas, mesmo quando isso custa a vida de uma pessoa só num tiroteio. Bom, o cinegrafista não apagou essas imagens e mandou essas imagens direto para a Jovem Pan. Mas acontece que é a Jovem Pan. Ela não veiculou essas imagens na íntegra. A gente não sabe, inclusive a gente precisa saber onde estão, cadê, a gente quer ver. A polícia tem que entrar em ação. E o que temos são os depoimentos desse rapaz que está pedindo proteção, dizendo que está sendo ameaçado pelos milicianos e também pelo lugar onde ele trabalhava. Bem, essa é a gravidade da situação, tá? É algo estarrecedor que, se comprovar a verdade, pessoas precisam ser presas e exemplos precisam ser dados publicamente. A melhor coisa que você pode fazer nesse momento é se informar sobre esse assunto, porque conforme for a sua orientação política, você pode votar em alguém. Eu vou deixar tudo no campo da suposição, para não falar que eu estou divulgando fake news. Votar em alguém que coaduna
em gênero no grau com os princípios bolsonaristas. Como se precisasse disso para provar, né? Mas tá aqui a prova. E eu vou passar o áudio mais uma vez para que você assista, e aí eu vou trazer a matéria do jornal, que é a âncora que certifica tudo que eu tô dizendo para você aqui. Porque você pode simplesmente falar para mim, você inventou essa história. Não, eu vou mostrar para você a matéria. E vou mostrar também para você o áudio, mais uma vez. Escuta aqui comigo, ó. Você filmou o nosso amigo César. Estava embaixo, a gente estava chegando lá para ver o que estava acontecendo de carro. Você saiu do local e ficou lá. Estava lá embaixo filmando. Você filmou já o pessoal trocando tiro. Não, efetivamente não. Tem um tiro da PM pra cima dos carros. A hora que você chega, que você me barra, você só filmou lá no canto? Só. Na hora que você chega ali, eu já tô voltando. O pessoal que tava na onda assim, você não filmou? Não. Não filmou? Eu tava embaixo do segurança de colete. Não, você não tem que apagar. Quando essa imagem você jogou aqui também, mostra o pessoal, você tem que apagar essa imagem. Como você mesmo constatou no áudio, o cara pergunta, você filmou as pessoas atirando? Filmei. Mas eu não consegui filmar tudo porque você me barrou. Só isso no dia já me despertou preocupação. Como assim? O cara impediu o outro de filmar? Né? E aí, quando ele confirma... Não, mas eu filmei, tinha um grupo, os policiais atirando. Essa imagem você tem que apagar. Fica aí a pergunta pra você. O que ele queria esconder? O que esse pessoal do Bolsonaro queria esconder? Agora olha a notícia aqui, publicada pela Folha de São Paulo. Senhor juiz que está acompanhando a transcrição desse processo... Eu estou com a matéria na tela aberta do jornal Folha de São Paulo, do dia 10, aliás, mês 10 de 2022. O título é Cinegrafista relata pressão de equipe de Tarcísio e diz que filmou pessoas à paisana atirando. Não são informações minhas, eu estou repercutindo o que está na imprensa profissional. Com 30 anos de profissão, o repórter cinematográfico Marcos Andrade, de 49 anos, se viu envolto a uma crise após o integrante da campanha de Tarcísio de Freitas mandar que ele apagasse imagens de um tiroteio em Paraisópolis. O caso aconteceu no dia 17, momentos depois de os tiroteios interromperem uma agenda do candidato Tarcísio em São Paulo. Profissional a serviço da Jovem Pan, com experiência em coberturas difíceis em área de conflito, Andrade foi o único a flagrar os momentos mais tensos do episódio, o que inclui pessoas à paisana atirando após rajadas supostamente disparadas por criminoso. Ao chegar na base da campanha do candidato, relata ter sido abordado com ordem para apagar as imagens que flagrariam membros da equipe. Desconfiado, ele gravou a conversa. Tá aí, ó. O assunto ganhou repercussão e virou munição para o adversário de Tarcísio, Haddad. A polícia pedirá as imagens para a investigação e o grupo Prerrogativas, formado por juristas e advogados que apoiam a campanha do PT nessas eleições, apresentou nesta quarta-feira uma notícia-crime ao Ministério Público de São Paulo para a apuração devida. Após o caso ser revelado pela Folha, Andrade diz que seu desligamento foi pedido pela equipe de Tarcísio e que a emissora teria sugerido que ele não gravasse um vídeo, aliás, que ele gravasse um vídeo para o candidato, ou seja, que o cinegrafista gravasse um vídeo em apoio ao Tarcísio. Na terça, Tarcísio disse que o momento de tensão pode ter levado o integrante da equipe a pedir ao cinegrafista para apagar as imagens para preservar a identidade das pessoas. Ah, que conversa mais fiada, tá bom. Então, você acredita se era para preservar a identidade de alguém ou se era para esconder algum plano secreto ali, algum início, alguma cagada, pelo menos, que tenha levado a esse tiroteio que custou a vida de uma pessoa. Bom, lá no começo, eu disse a você que é curioso, na verdade que era importante que seja Jovem Pan nesse caso, porque é evidência daquilo que a gente sempre aponta. Você pode ver que os elementos são os mesmos de todos os vídeos que a gente grava aqui. Milicianos tentando interferir na censura, na liberdade de expressão, promovendo censura, mas colocando a culpa nos outros, com a ajuda de veículos de imprensa aparelhados. Porque, veja, podia ser a Globo.
Mas você sabe por que que não é a Globo? Porque se tivesse acontecido na Globo, não teria essa ligação do grupo de Tarcísio pedindo para a cabeça de qualquer pessoa. Isso só acontece no SBT, como aconteceu com a Sherazade. Isso só acontece na Record. Isso só acontece na Jovem Pan. São canais que são alinhados de forma irresponsável, ilegal, inconstitucional com o presidente da República, onde eles se sentem à vontade para pegar um telefone e falar assim, ó, eu quero que essa pessoa saia daí por causa disso. E começa a pressão. Você viu isso várias vezes, como eu já citei, a Sherazade. Você viu isso lá na questão do porteiro do seu Jair. Bolsonaro botou o Sérgio Moro lá, de repente o porteiro sumiu, mudou a história. Você viu isso no episódio das venezuelanas, onde o Bolsonaro mandou a Damares escondido lá falar com elas para ver se elas prestavam depoimento. Ocorre que às vezes... Você viu isso no episódio do tiroteio lá, que matou o cara em Foz do Iguaçu, numa festa de aniversário, onde o Bolsonaro mandou primeiro o deputado lá, o pastor, falar com eles, mas depois fez a ligação. Sempre assim. Eles sempre tentam agir por debaixo dos panos, quando acontece alguma cagada, pressionando as pessoas, muitas vezes ameaçando a vida deles. E as pessoas reagem ou por aparelhamento ou por medo. Dificilmente tem a coragem de botar a cara como fez esse cinegrafista ou como fizeram alguns dos parentes, no caso a esposa e o filho do rapaz assassinado, do Arruda assassinado em Foz do Iguaçu. Esse cara precisa de proteção policial urgente e a polícia precisa agir com severidade, com agilidade, para apurar o que realmente aconteceu. Difícil é contar com a polícia nesse momento. Quando você vê, outra coisa que a gente fala aqui todo dia, todas as instituições aparelhadas por pessoas que são eleitores de Bolsonaro, até aí não tem problema, não teria se Bolsonaro não fosse ele, né? Mas não apenas pessoas que estão dispostas a deixar o seu profissionalismo de lado para agir de forma criminosa, irresponsável, manipulando provas, manipulando informações, para ajudar Bolsonaro a escapulir dos problemas. A gente vê isso no judiciário, a gente vê isso na medicina, a gente vê isso na segurança pública, a gente vê isso até no TSE, com o funcionário demitido. E sempre que acontece, o bolsonarismo tenta colocar a culpa nos adversários, né? Não demora muito o bolsonarismo dizer que isso aí foi alguém do PT que armou pra cima deles, colocar alguém disposto a confessar que é petista. É esse o nível de aparelhamento. Parece coisa de filme, de ficção, de faroeste, de policial, de delegacia corrupta. Parece um Robocop, parece filme desse tipo, filme policial, onde a polícia é toda corrompida e você não pode contar com ninguém. Mas é o que acontece em plena luz do dia, no século XXI, em 27 de dezembro de 2022, no Brasil e não na ficção. Talvez o Brasil da Terra plana seja realmente alguma ficção, né? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreva no canal e eu sei de alguma coisa que você pode fazer, tá? Sem precisar esperar a polícia para resolver esse problema. Basta, lá na hora do pi, você fazer um jogo de números lá que tire essa galera, tire a chance dessa galera de interferir nessa investigação. Tem que ter um jeito simples de você fazer isso, né? Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e deixa um comentário para nós e a gente volta. Até mais.